Quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021. Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Um abraço a você, torcedor, a você, torcedora, que se liga a partir desse instante aqui no site mais acessado do norte do Brasil. Estamos falando do rondoniaalvivo.com, que leva a partir desse instante o nosso esporte.com. Esporte.com agora de horário novo, a partir das 15 horas, 15 e alguma coisa, nós estamos sempre iniciando às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre com um papo bem legal, sempre trazendo um entrevistado do melhor quilate, como diria meu amigo Vanderlei Corrêa, o qual mando já um abraço, sempre falo do Vanderlei Corrêa, até porque o nosso entrevistado de hoje, daqui a pouco eu vou anunciar, tem tudo a ver com Aqui Se Fala de Santos. Rapaz, ele agora era Fluminense, agora está passando para o lado do Santos, mas tudo bem. Hoje, nesta quarta-feira, vamos falar de direito desportivo, vamos falar também da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Eu que sou meio desacostumado com Série A, mas como está chegando o final do campeonato de 2020 ainda, nós temos que falar também essa rodada interessante, até porque tem o meu Leão, tem o Vascão, tem o Flusão, tá certo? Tem um Flusão aí que está chegando e tem já pinta de Libertadores. Vamos falar do futebol local também. Maranhão, grande Maranhão, presidente do Porto Velho Esporte Clube, esteve agora pela manhã numa reunião lá na Sejucel. Nós queremos saber como é que foi essa reunião. Vamos ver se o Maranhão dá uma entradinha aqui e traz as novidades desta reunião. Com o presidente, com o secretário Jobson Bandeira, tá certo? O Maranhão que traz também novidades aí com relação aos clubes que estão tentando uma parceria justamente com o governo do estado. E já agora anunciando o nosso convidado desta quarta-feira, meu ilustre e posso dizer meu amigo, e não vou falar torcedor do Fluminense, que também isso aqui não é a hora para isso. Doutor Leonardo Antunes, muito boa tarde, muito boa noite, bom dia, sempre um prazer te receber aqui no esporte.com, doutor Leonardo. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, muito boa madrugada, muito obrigado, como sempre, agradecendo o carinho, a amizade, o respeito, a sua amizade também, Luiz, e também a consideração do próprio Rondônia ao Vivo. E quero desejar bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos os telespectadores também que estão aqui nos vendo e nos ouvindo. Pois é, para falar com o doutor Leonardo Antunes, sempre é um prazer e é coisa de trazer conhecimentos, de agregar conhecimentos, tanto no direito desportivo, e principalmente no direito desportivo e também em outras áreas do direito. Mas hoje, especialmente no direito desportivo, é o que eu pretendo sempre trazer aqui. O Vanderlei já está me copiando. Eu mando um abraço para o Vanderlei, até porque ontem eu vi a live de vocês, rapaz, o Vanderlei está ficando quente, viu? Tá ficando quente, não deu mais para gravar comigo, tudo bem, eu estou aqui sozinho, mas logo, se Deus quiser, eu vou ter aí uma parceira ou um parceiro para a gente distribuir as atividades do esporte.com. Doutor Leonardo, eu queria trazer um assunto bem picante para começar o nosso papo de hoje, é com relação ao erro de fato e o erro de direito. Uma partida entre a equipe do Paysandu, Manaus e Paysandu, pela Copa Verde, o jogo lá em Brasília. Apesar do mandante ser o Manaus, mas como a Arena da Amazônia lá não está podendo receber jogo nesse início de fevereiro, o que acontece? O jogo foi para Brasília. E aí o Paysandu estava ganhando de 1-0, o atleta Jack Chan, olha o nome da fera, Jack Chan, ele deu um chutão lá de fora da área, aquela bola que bate no travessão, lá no L, lá onde o pessoal fala, onde a coruja se esconde. Só que a bola bateu, voltou e bateu no gramado, pelo menos 1 metro fora da linha de gol. E o que acontece? O bandeirinha, o assistente número 2, correu para o meio do campo, o juizão olhou para o assistente, correu também no meio de campo e validou o gol. O que acontece? Jogo 1-1, final do jogo 1-1, o jogo de volta pela Copa Verde, jogo de volta,
o Manaus ganha lá em Belém por 2-1. E aí, rapaz, o Paysandu disse que vai, aliás, disse não, já entrou com pedido de anulação da partida. A minha pergunta, e o torcedor, o internauta quer saber, será que pode transformar um erro de fato daquele? Será que pode se transformar num erro de direito e passivo de anulação de partida, doutor? Olha que interessante, Luiz. Ontem na live eu estava conversando com o Vanderlei. Um grande abraço para o Vanderlei, um grande abraço para a torcida do Santos, torcida maravilhosa, pessoal muito empolgado e pessoal amante mesmo do futebol. E aí surgiu esse assunto, que é um assunto mais moderno, né? O erro de Isso. fato e o erro do direito. E eu estava explicando para ele lá sobre essa questão. O que nós precisamos entender o que é fato e o que é direito para poder entender o que é o erro de fato e o que é o erro de direito de uma forma muito popular, sem muita juridiquês, para as pessoas que gostam de futebol e assistem entenderem de uma maneira mais tranquila, né? O que é o fato? O fato é uma realidade, o fato é aquele momento. O fato tem a origem da palavra factum, falando do latim. Então, tudo aquilo que acontece durante a partida de concreto, de realidade, é fato. E tudo aquilo que acontece dentro da partida sob a tutela de uma regra, de um regulamento, é o direito. Então, falando de direito, você fala de lei, você fala de regra, você fala de regulamento, e falando de fato, você fala da realidade, você fala do momento, você fala da fiscalização, né? Você fala da verdade. Então, se houve um erro de arbitragem, se foi no momento da competição, se foi a bola batendo na trave, se foi a bola descendo no campo, no gramado, fora da linha de jogo, foi um fato. Então, na realidade, o que aconteceu aquilo ali foi um erro de fato e não um erro de direito. Agora, se isso pode se transformar num erro do direito, vai depender do julgamento do processo desportivo. E aí o advogado vai apresentar os fatos que aconteceram na partida, vai colocar o direito dentro do processo e vai tentar buscar o êxito na anulação da partida junto ao STJD. E aí vai depender da comissão se vai julgar procedente a ação ou improcedente para anular a partida ou não. Certo. E você sabe que quem está na banca de advogados do Paysandu é o nosso ilustre Marcelo Jucá, né? Com certeza, é. Eu vou dizer uma coisa, Excelente advogado. bicho vai pegar. Bicho vai pegar, com certeza. Bicho vai Principalmente pegar. nas argumentações jurídicas que ele tem, o conhecimento que ele tem nessa área. E até porque eu vi uma postagem dele que um fato dessa natureza só aconteceu e que houve a reversão há 10, 15 anos atrás. Ele até cita lá, nesse momento eu não estou lembrado, mas é muito complicado, é muito difícil você transformar um erro de fato num erro de direito, tá certo? Mas eu vou ser sincero, me parece que já até marcaram o próximo jogo da equipe do Manaus, que é justamente contra o Remo. Por isso é que eu acho que o Paysandu está querendo esse jogo, é anulação. Poderia ter outro jogo, ter outra partida, e aí sim, aí ele poderia saber se vai decidir a Copa Verde ou jogar a outra fase justamente contra o seu maior rival, que é a equipe do Remo. Mas, doutor, passando aí do erro de fato, erro de direito, está bem explicado, eu entendi, eu acho que o internauta também vai entender. Um exemplo bem prático é o seguinte, por exemplo, quando o time entra em campo com 12, né? Aí isso aí é um erro de fato. É um erro de fato, não um erro de direito, não é isso? Não é um erro de direito, porque o juizão não contou o acidente, é muito difícil acontecer um fato dessa natureza, mas pode ser uma condição dessa, não é isso? Deixa eu só, antes de responder essa pergunta, Luiz, nós estávamos falando do Marcelo Jucá, do doutor Marcelo Jucá, estávamos falando do que o bicho vai pegar, com os processos, daquela questão histórica que ele levantou e tudo mais. Não podemos esquecer o seguinte, para anulação de uma partida, nós temos que lembrar dos princípios que regem
o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E um dos princípios que são considerados nessa questão é o princípio do pro competitione, é a prevalência da competição. E aí fica aquela questão, será que a anulação dessa partida vai prejudicar o bom andamento da competição? Essa é uma pergunta que eu faço, que só vai ser respondida através do julgamento. Se de repente ele fizer o trabalho e não conseguir anular a partida, é porque prevaleceu a permanência da competição. Caso contrário, esse princípio foi colocado em stand-by para se anular aquela partida e mudar todo o calendário até que aquela partida seja refeita. E aí entra uma série de questões. E o estatuto do torcedor, e a venda dos ingressos, e a expectativa criada no consumidor. Porque são leis que vêm paralelas à modalidade esportiva. O futebol ele não acontece só dentro de campo. Então são questões que nós temos que abrir um pouco a nossa cabeça para poder pensar, certo? Certo, corretíssimo. Doutor Leonardo, com relação... avançando nos 12. Os 12 que entram em campo é erro de direito, não é erro de fato. A regulamentação... é um erro de direito. O regulamento não prevê 11 em campo? Sim. Se a equipe não colocou 12, não está violando uma regra, um regulamento? Isso. É um erro de direito. Então, violou a regra, é um erro de direito. Exato. O que ele alega lá é que violou a regra 10, que é da validade do gol. O gol só é válido se... Mas não foi o fato, no momento da competição, uma constatação, sim, porque o fato ele é uma constatação verdadeira. Sim, sim. Então, se foi uma constatação verdadeira aplicada de uma maneira equivocada, é um erro de fato. Pois é, mas só que esse erro troca de uniforme, calção sem numeração, aí é tudo erro de direito. Certo, pois é, mas esse erro de fato, no caso, eles inclusive anexaram vários links, várias narrativas de rádio, de locutores e tal, inclusive no momento do lance, e todo mundo dizendo que não foi gol, aquela coisa toda, tá certo? Então é isso que está infringindo a regra 10 das leis do futebol, que é a da validade do gol. Gol só é válido se ultrapassar a linha de gol e tal, aquela coisa toda. Tá certo? Então, vamos... Isso dá assunto para o dia inteiro. Exatamente. Agora, falando em assunto para o dia inteiro, eu queria saber do senhor o seguinte, com relação, aí voltando aqui para o nosso dia a dia, voltando aqui para o nosso futebol. Pelo Estatuto do Torcedor, a federação... ela tem até 60 dias antes de iniciar o campeonato para divulgar a tabela, regulamento, pela lei do torcedor, né? Pela lei pela lei de incentivo, pela lei do torcedor, que é a lei o Estatuto do Torcedor, desculpe, Estatuto do Torcedor. A gente chama do ET, né? O ET. Uhum. Então, o que acontece? Aí, de repente, foi publicado tabela, foi publicado o regulamento, e não mais que, de repente, os clubes pediram do dia 14, que já estava tudo certo, para o dia 28, ou seja, a federação deu mais 14 dias. Isso não infringe nada com relação à lei do Estatuto do Torcedor, não, doutor Leonardo? Não infringiu em nada? A questão da violação do Estatuto do Torcedor, Luiz, hoje nós estamos vivendo um momento muito atípico, né, por conta da pandemia. Sim. Então, esse tipo de alteração tem alguma fundamentação por conta da aglomeração, né? Eu tive a oportunidade de conversar com alguns presidentes de clubes daqui do estado de Rondônia, e eles estavam muito preocupados com a questão da aproximação do calendário, né, da aglomeração e do condicionamento físico dos atletas para poder atingir uma potência nesse campeonato. Então, com base nessa questão do estado que nós estamos vivendo hoje, de pandemia, a federação, eu acredito que não tenha violado nenhuma previsão legal do Estatuto do Torcedor por conta do decreto que nós tivemos há um tempo atrás aqui no estado de Rondônia, que prejudicou muito o condicionamento físico dos atletas.
Certo, então é com relação ao protocolo de saúde, né? De Aquela, não saúde, é isso? exatamente, Os protocolos de saúde. exatamente. Isso. Ótimo, Nós ficamos ótimo, quanto ótimo. tempo com o decreto do governo do estado? Acho que praticamente uma semana e meia, 2 semanas, né? Ainda nós Isso. estamos numa fase complicada. É isso. Foi até, como é que se diz? É, aumentou o prazo, né? O governo, Sim, inclusive, de validade do decreto, não é isso? sim. Isso Ah, então tá certo. prejudica o rendimento da competição. Na minha opinião, foi bem decidido esse adiamento. Ok. Nós estamos batendo um papo hoje com o Dr. Leonardo Antunes, ele que é especialista, mestre em direito esportivo e está agregando, trazendo muito conhecimento aqui para o nosso futebol. Ex-auditor do TJD do Rio de Janeiro e hoje também prestando um grande serviço aí à Federação de Xadrez. Igual que foi lá em cima. Igual que foi lá em cima, viu, doutor? Excelente presidente. Acho que é o atual presidente de federação que eu conheço, que é o mais diligente que eu já vi em toda a minha experiência de praticamente aí 14 anos trabalhando com direito desportivo, Luiz. Ele é Sensacional. danado. É como eu gosto de brincar, é um danadinho, viu? É muito E outra, técnico. e joga ainda, né? Ainda é atleta do xadrez, né? Ele é professor, ele é atleta e ele ainda é o presidente da federação. Estamos fazendo um trabalho muito bacana aqui. Bonito, fizeram bonito lá em Floripa, né, doutor? Pontuaram, a competição foi boa. Eu tava até brincando, eu tava até fazendo o seguinte comparativo. É como se um time da Série D aqui do nosso futebol saísse para uma Série B, por exemplo, a Série C, desse um pulo de fase. Então, as duas meninas, né, que saíram daqui, inclusive tiveram o apoio aí do governo do Estado, Do através estado. da Sejusel, não é isso? Através da Sejusel, e conseguiram agregar valores e pontuação para eventos futuros, não é isso, doutor Leonardo? Exatamente. A Seixucel ela tem atuado em prol do esporte. Se não fosse a Seixucel, essas meninas não estariam lá. E eu até digo mais, Luiz, não foi uma ascensão de Série D para Série B, não. Eu acredito que foi uma ascensão de Série D para a Champions League, porque elas disputaram a competição com enxadristas de outros países também. Foi uma Muito competição de altíssimo nível. altíssimo E nível, né? Pois pontuaram, é. exatamente. E aí vem aquela E ele história, disse que ele não para. quem diria que no estado de Sim, Rondônia sim. nós tivéssemos excelentes atletas de xadrez, hein? Aqui nós temos pessoas Pois é. inteligentíssimas jogando xadrez. Você vê duas meninazinhas ali, né? É, Sabe, de 14, 16 anos, né? Por aí, não é isso? uma de 14 anos e a outra de 23 ou 24 anos. Ah, 20, pois é. É, Muito bom. Doutor Leonardo Antunes é o nosso entrevistado do esporte.com desta quarta-feira, dia 10. E aqui eu queria só pedir licença ao senhor para falar sobre o futebol rondoniense com relação a essa reunião. Foi hoje pela manhã, depois eu vou conversar com o presidente Maranhão, como é que foi a reunião lá com o secretário, o Jobson, né? E outra situação, a nossa ilustre Ana Cecília, a mulher aí das imagens, ela vai colocar também uma imagem aí que eu achei muito interessante, já recebi também, é do Maranhão, presidente Maranhão, com o deputado Eider. Fazer uma parceria com os clubes
para poder dar prioridade aos eventos do Estado. Então a camisa eu achei bonitinha, vai aparecer aí, doutor, depois, eu achei legal, sabe? E aí o que eles vão solicitar, os clubes solicitam? É justamente essa parte de transporte, é justamente uma parte de alimentação, é uma parte do custo de arbitragem, o custo de arbitragem, tá certo? Então, eles estão tentando fazer essa parceria com o governo do estado, e repito, aí o governo, os clubes vão entrar, tem placa no estádio, tá certo? E falar dos eventos do governo do estado. Então, isso é através de uma equipe de deputados lá na Assembleia Legislativa, e tomara que dê certo. Hoje nós teremos também a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu tenho aqui os principais jogos, daqui a pouquinho começa essa rodada. Aliás, já teve alguns jogos da 35ª rodada, mas hoje nós teremos Inter e Sport. Eu estou aqui com a minha colinha aqui, viu? Inter e Sport, né? Cedinha, 19 e 15, 18 horas aqui para a gente, daqui a pouco. Fortaleza e Vasco é o jogo que o meu Leão, é o jogo de 6 pontos, esse que é o chamado jogo de 6 pontos. O Fortaleza tem 38 pontos, o Vasco 38. Se o Fortaleza ganhando do Vasco, já belisca até uma vaga na Sul-Americana, assim como o Vasco também. Então, é jogo de decisão lá no Castelão. São Paulo e Ceará, jogão. São Paulo e Ceará, e tem Corinthians e Atlético com TH, que é o Atlético Paranaense. E também tem um tal de Fluminense aí, que tá danado, viu? Você sabe quem é, né? Claro. Fusão contra o Atlético Mineiro. Atlético, Sampaoli, se cuide, viu? Porque o nosso Fusão não tá para brincadeira. Doutor Leonardo Antunes, eu queria saber do senhor o seguinte, e com relação, você que teve uma participação já agora no final do ano, no TJD local, TJD do estado de Rondônia, e como defensor, claro, de duas equipes aí, de dois presidentes, né, defensor da equipe, defensor da equipe, e conseguiu êxito. Eu sinto que conseguiu êxito, até porque a pena era pesada lá para o Maranhão, né, e também lá para o Wesley, lá do União Cacoalense. O que o senhor sentiu com relação ao TJD do estado de Rondônia? Está bem equipado, está bem encaminhado para trabalhar junto ao desporto, ao futebol, principalmente, doutor Leonardo? Opa, antes deixa eu falar um pouquinho sobre a parceria do governo com o clube, rápido. Sim. Um minuto. O governo do estado de Rondônia, ele possui uma legislação específica interna sobre o fomento, né? O fomento no esporte. Sim. E eu faço até levantar aqui a lembrança do Chapecoense, né? Que o poder público ajudou, ou ajuda, eu não sei como é que está a situação do Chapecoense, e o São Caetano, você lembra? Chegou a disputar a Série A, tudo com apoio do poder público. Então, eu acredito que os clubes, ou o clube, não sei qual, ou dependendo da conversa entre poder público e um clube, ou os clubes, pode ser muito favorável para o futebol do nosso estado. Porque o estado de Rondônia, ele possui, sim, uma legislação específica para fomentar a prática desportiva na cidade. É uma coisa muito interessante que muita gente não sabe, mas o governo hoje ele está muito pró-esporte. Às vezes a gente não tem essa noção. Eu estou falando isso porque a passagem aérea que a Sejusel conseguiu foi através do fomento, e existem critérios para poder conseguir um valor maior, para poder investir nas equipes e nas federações também. Então, é mais ou menos uma informação atual aí. Muito bom. E aquela coisa de o torcedor, do internauta, dizer, nós estamos num momento tão delicado de Covid, tão delicado de saúde, e o governo está tirando dinheiro da saúde para os clubes. Não é isso. Não. O senhor explica muito melhor com relação ao fomento, não é isso? Isso. Existem percentuais que as secretarias recebem, né? E recebem também, inclusive, do governo federal. E esses percentuais são destinados a determinadas áreas. O esporte, a educação, o turismo.
né? Não é só porque nós estamos vivendo uma época complicada na saúde que o turismo, por exemplo, não pode investir no turismo. Obviamente que o percentual vai ser bem menor, porque tem que dar o suporte para a área Certo. de saúde. Mas o caixa não vai poder secar, não vai poder zerar, né? Então, existe uma regra para isso, existe uma lei, e o governo tem aplicado isso internamente. É uma grande questão a ser colocada. Olha, eu tomei conhecimento do ofício, do projeto, e são todos os clubes, viu? São os 8 clubes, eu tenho para mim que vai sair alguma coisa para os clubes. Tomara que dê Tomara. certo, né, doutor Vai ser bom para Leonardo? todos Tomara que dê nós. certo. Vai ser bom para todos nós. Isso, Foi o que eu falei isso. pro secretário um dia que eu tive em reunião com ele. Meu sonho é assistir uma final ou um jogo de final de semana no estádio da cidade. Isso vai ajudar bastante com o meu filho pequeno, né? Ter Isso. viver o futebol dentro do estádio. Eu acho que isso é possível acontecer com o apoio do governo com os clubes. Ótimo. Então, Quanto ao doutor, só para TJD, finalizar, para finalizar o e só para TJD, finalizar o nosso bate-papo de hoje, sempre um bate-papo muito legal, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, uma análise do que o senhor sentiu, mesmo que tenha sido virtual, mas com relação ao nosso TJD, o qual eu já participei do TJD. Eu já fui um representante dos árbitros no TJD, viu? estou sabendo. Estou sabendo. É. A minha representação lá foi presencial, ela não foi virtual. Eu fiquei muito emocionado porque foram praticamente 11 anos atuando como auditor do TJD do futebol da Federação do Estado do Rio de Janeiro. A estrutura do TJD daqui do estado é muito boa, porque existe um plenário bem montado, a federação deu essa estrutura. O tribunal é um órgão independente da federação, porém, quem arca com toda a estrutura é a federação, que é a que tem a movimentação financeira e que paga os funcionários do tribunal. Então, eu acredito que o tribunal está bem estruturado. Com relação à composição do tribunal, eu não conheço os auditores, eu acredito que seja realmente fundamental o TJD não ser composto somente de advogados, ele tem que ser composto de pessoas que atuam representando os clubes, que atuam representando os árbitros e que atuam representando os atletas. Então, deve compor um tribunal de justiça desportiva pessoas com conhecimentos desportivos que não somente jurídico. Porque não é só porque eu sou um advogado que eu entendo o que acontece dentro das 4 linhas, né? Uhum. Somente um árbitro, por exemplo, que entende das regras e dos regulamentos internos. Então, seria bom ter um árbitro compondo um tribunal pleno. Eu não sei se o Tribunal de Justiça daqui tem algum ex-árbitro ou algum árbitro, Tem, mas tem. tem, então, com relação à estrutura, eu acredito que esteja tudo em ordem e agora o que falta é fomentar debates em faculdades, palestras, né, encontros, falando sobre legislação esportiva. Isso é que eu não vi desde a época que eu cheguei aqui em Rondônia e eu sinto falta. Participei de uma palestra na Caaro, né? Algumas pessoas, alguns advogados que fazem parte, inclusive do TJD, e outros que fazem parte do time de futebol da OAB, que por sinal é muito bom, está bem colocado no É. Campeonato Brasileiro e o time de futebol daqui da OAB é muito forte. Então, os advogados que jogam participaram, foi um debate bacana. Então, eu sinto falta disso, de ter um evento, da federação poder organizar, chamar o presidente do tribunal, falar, olha, vamos organizar um evento desportivo aqui, você fala sobre CBJD, traz os clubes, traz os árbitros, na escola de arbitragem, por que não colocam um advogado especialista nessa área? Pega o presidente de uma comissão disciplinar para dar uma aula sobre CBJD para os árbitros que estão se formando agora. Eu não sei se isso acontece, né? Eu faço parte do corpo docente da Federação de Futebol do Rio. E lá eu fazia Certo. isso. Eu ia para os cursos de formação de árbitro e falava sobre as infrações disciplinares causadas por árbitro. Até onde isso vai? Como se preenche uma súmula? Ao observar de um tribunal de justiça desportivo, o que tem que colocar de informação ali para facilitar um julgamento de um processo disciplinar? Então, isso é muito importante. Eu não sei se aqui tem. Não tive conhecimento até hoje. Pois é.
Eu também não tenho esse conhecimento. Na minha época que eu estava no TJD, como eu falei, eu sou representante dos árbitros, não sou advogado, eu tenho outra formação, não sou formado em direito, mas isso não impede que, por exemplo, o representante dos árbitros seja um advogado e tenha sido árbitro, que é o Paulo Pereira. Esse eu sei que faz parte lá do pleno, tá certo? Mas o representante dos clubes, por exemplo, eu posso dizer com toda certeza que os clubes não sabem quais são seus dois representantes no pleno do TJD, tá certo? Eles sabem que existe, é aquela coisa, sabe que existe, mas não sabe quais são, quem é quem de representante no pleno com relação aos clubes. A lei Meu fala, irmão, Luiz, a lei fala, a composição do Tribunal de Justiça Desportiva tem que ser por pessoa que possua notório saber jurídico desportivo. Você, como árbitro, sem ser advogado, conhece as regras, conhece as leis que regem aquela modalidade, então você possui o notório saber jurídico desportivo. Pode ser auditor. sim, isso. Meu ilustre doutor Leonardo Antunes, mais uma vez, sempre é bom bater um papo contigo. Eu sei que agora você está direto lá com o Vanderlei, né? Eu já fiquei um pouco com ciúme, estou com brincadeira. Mas volte sempre, volte sempre. E sabe quem é o técnico do pessoal dos advogados, da OAB? É o Ronald Lage. Pois é. É o técnico. Rapaz, como se diz, é o professor lá dos advogados. Eu fui E treinar bem. lá, eu treinei lá, eu fui fazer o teste lá como lateral direito. Ele foi o treinador. Não foi aprovado, não, com Eu o ia Ronald? voltar, mas veio a pandemia na época, né? E o horário era 5 da tarde, eu tô cheio de coisa para fazer no escritório, eu não consegui mais fazer os treinos com ele. Olha aí, viu, seu Ronald? Um abraço, doutor Leonardo. Um abraço, deixa eu fazer um pedido aqui, Luiz, para todos os nossos ouvintes e telespectadores. Qualquer pergunta que tiver, qualquer sugestão de assunto para debater, casos polêmicos, que mandem mensagem, que falem com o Luiz, que falem comigo, através das nossas redes sociais, para a gente fazer um bate-bola mais específico dentro daquilo que o público quer ouvir. Com certeza. Nós estaremos de volta aqui o esporte.com nesta sexta-feira. Sexta-feira já tem 2 convidados. Tem o nosso grande Evaldo Geno Silva. Acho que agora eu vou chamar só Evaldo Silva, né? Agora é secretário de esporte do Candeias. Tá certo? Ele vem aqui com a doutora Rosilei Lima. Ela é delegada e faz parte do projeto Renascer para o esporte. É um projeto aí que tem à frente o grande Evaldo, e sexta-feira nós vamos debater, vamos falar sobre esse projeto Renascer para o Esporte. Nós ficamos por aqui. Um abraço a todos. Opa, e pronto, tá feito. Um abraço a todos e até sexta-feira, se Deus assim permitir, e eu sei que ele vai querer. Um abraço a todos. Um abraço.